E aí, galera boa, meus amigos, minhas amigas, a gente vai falar sobre o Richarlison e a sua coletiva, né? Vamos fazer um resumo aqui do Richarlison, disse na coletiva que é a coletiva pré-jogo, pré-Ceará e Iguatu. Eu tô perto dessa camisa aqui, eu lembro algumas vezes que eu fui ao estádio antes de começar a ser repórter, e o Ceará jogando com essa camisa, né? Esse símbolo da construtora do Antônio Góes. E esse símbolo do Ceará que ainda era antigo, a marca da Kyalami, lembro do Sérgio Alves com essa camisa e traz boas recordações. Bem, vamos falar aí da coletiva do Richarlison, ele esteve naquela posição ali, ó, e concedeu a sua entrevista coletiva hoje aqui no clube, falando sobre esse confronto contra a equipe do Iguatu. O Richarlison espera um confronto difícil, obviamente ele está certo, ele sabe que o Iguatu faz um ano forte, palavras dele, invicto em casa. Tem outra coisa que eu gostaria de colocar também aqui, o Ceará nunca venceu esse Iguatu. Eu lembro, ainda iniciando como repórter, iniciando como setorista do clube lá em 97, fomos pela Rádio Cidade AM, eu e Maurício Ottoni, o pai do Mário Ottoni, hoje trabalha na Rádio Assunção, Maurício Ottoni, que é de pertinho, ali é da cidade de Várzea Alegre, né, perto de Iguatu. Nós fomos a Iguatu fazer uma partida do Ceará em Iguatu, e o Iguatu venceu, aliás, o Ceará venceu o Iguatu naquela partida, mas era um outro time, era um outro clube, Iguatu. Esse clube atual é um outro clube, embora o nome inicial seja o mesmo. E esse Iguatu, o Ceará ainda não venceu, ele venceu esse outro Iguatu. O Richarlison lembrou da lição de ter enfrentado o Iguatu ano passado, mas ele acha o seguinte: a situação é diferente, é um outro elenco, é uma outra situação, é um outro momento, e ele espera que o resultado também seja diferente. Sobre a disputa pela titularidade, eu vejo no time do Ceará para esse jogo, vou fazer um outro vídeo falando aí de notícias e como é que deve ser o Ceará diante dessa equipe do Iguatu, mas eu acredito que sobre a titularidade realmente há uma dúvida minha, né? Claro que o Mourinho já deve ter tirado, mas há uma dúvida minha. Jogaria Richarlison ou Kaique? Porque o Kaique vinha sendo titular, ele só não jogou o Clássico Rei porque estava suspenso. O Richarlison jogou muito bem o Clássico Rei. Então fica a dúvida para o treinador, que ele deve, obviamente, ou ter tirado ou tirar momentos antes do jogo. Mas ele acredita que com esse tipo de situação de dois bons jogadores, no caso ele e o Kaique e vários outros, né? Tá chegando aí o William Maranhão para brigar também por uma posição naquele setor. Ele acha que é o Ceará que ganha. Como são muitos jogos na temporada e muito intensos, é bom ter outras opções. E é real, porque quando terminar essa fase, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, mesmo que o Ceará não siga por muito tempo na Copa do Brasil, ou se ele seguir vai ser pior ainda, tem toda uma Série B com 38 rodadas pela frente, é bom ter outras opções. O Richarlison também acredita que esse é o momento de mostrar se o grupo é vencedor ou não. Ele acha que nesses próximos jogos é que o grupo vai mostrar isso, né? Foi uma pergunta feita a ele, se parece um grupo vencedor. É um grupo que tem ganho jogos, é um grupo que tem conseguido resultados, mas para se mostrar um grupo vencedor, o ponto de vista do Richarlison é que só dá para saber isso quando o grupo tiver conquistas. E aí, conquistas é o que ele pode conseguir daqui para frente, principalmente em relação a chegar à fase decisiva do Campeonato Cearense, a chegar a uma fase decisiva da Copa do Nordeste. Então ele falou sobre isso, e aí eu acrescento, né? O grupo vai brigar por uma final de Cearense, vai tentar chegar a uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, vai buscar uma vaga na segunda fase, que são as quartas de final da Copa do Nordeste. Então é isso que o Richarlison está falando sobre grupo decisivo. Ainda sobre o grupo, o Richarlison acredita que a dedicação é a mais importante e que o grupo se mostrou dedicado. Óbvio, eu não vejo como alguém ser vencedor sem ser dedicado. Eu gosto muito de esportes, no geral, eu gosto muito de esportes. E vejo às vezes alguém falando, olha, na natação,
o Xuxa, né, aquele nadador, era mais talentoso do que o Gustavo Borges. Eu não tenho essa condição de dizer isso para vocês. Eu não tenho condição de conhecimento para dizer isso. Mas eu já ouvi de pessoas nos programas jornalísticos e até uma oportunidade que eu tive, uma vez estando em São Paulo, conversar com uma pessoa que conhece muito dessa questão da natação e dizer para mim: olha, o Xuxa era muito mais talentoso como nadador do que o Gustavo Borges. Mas o Gustavo trabalhava tanto, era um cara tão trabalhador, que se você for olhar para o que um alcançou na carreira e o que o outro alcançou, o Gustavo conseguiu alcançar mais. Embora o Fernando Scherer, que é o Xuxa, fosse mais talentoso do que ele. Então, dedicação é importantíssimo, dedicação. Às vezes, a falta da qualidade ou a qualidade inferior a alguém com quem você disputa, você consegue preencher com essa lacuna pela dedicação. E o Richarlison entende que esse grupo é dedicado. O que é que o time quer dessa primeira partida contra o Iguatu? Eu perguntei, inclusive fui eu que perguntei isso a ele. Ele disse que é o seguinte: é um jogo perigoso, sem dúvida, né? Um jogo perigoso, cheio de muletas. As muletas que ele diz é o seguinte: estamos extenuados por uma temporada longa. Isso é uma muleta. Se bem que jogadores do Ceará podem usar pouco isso, porque quem vai para campo não jogou contra o Vitória na quarta-feira, mas é uma muleta. Outra muleta: jogo 9 da manhã, é uma muleta. O campo não é dos melhores, é uma outra muleta, né? Tivemos que fazer uma viagem de ônibus, aí eu já estou citando aqui, mas é uma muleta. O Richarlison diz que tem muitas muletas e que ele acredita que o atleta não tem que pensar nesse tipo de muleta, tem que pensar no jogo, tem que pensar em conseguir o que precisa. Fala também que é preciso muita concentração e entrega para ter um bom resultado, sem dúvida nenhuma, né? Concentrar é importante, por mais que o grupo seja dedicado. Se não houver esse quesito da concentração, você conseguir um resultado sem concentração é muito difícil. Futebol, principalmente, mas na vida também. Pensa aí no seu trabalho. Você tem que fazer uma coisa e não se concentra, fica difícil. O resultado pode até vir, mas sem concentração ele não vai vir da melhor maneira que seria possível. Em relação ao ano passado, ele acha que é exatamente isso. A equipe precisa estar mais concentrada do que no ano passado. Isso é uma comparação, né? Com o ano passado, quando o Ceará jogou com o Iguatu, foi eliminado nas quartas de final do estadual. O que fazer para que não aconteça a mesma coisa? Estar mais concentrado, já sabe que o adversário lá vai impor o ritmo, foi assim ano passado, e foi assim nos jogos que o Iguatu conseguiu vencer esse ano, inclusive chegando na segunda fase da Copa do Brasil, e vencer as disputas de cada atleta, o lateral, o zagueiro, o volante, o atacante. Vencer as disputas vai dar ao Ceará a condição de sair com um bom resultado. Pensamento aqui do Richarlison. Sobre a partida às 9 da manhã, o Richarlison estava insatisfeito. Deu para perceber. A pergunta às vezes nem era sobre isso, nem ensejava uma resposta a esse respeito, e o Richarlison já falava dessa questão das 9 da manhã. É importante dizer que o Sindicato dos Atletas entrou com um pedido na Justiça do Trabalho para que essa partida tivesse seu horário alterado, mas a Organização Mundial de Saúde tem um estudo de que o atleta precisa de pelo menos 66 horas entre jogos, e essas 66 horas elas acontecerão entre a partida que o Iguatu fez ontem à noite lá em Santos, contra o Santos, e a partida que o Iguatu fará em casa no Morenão no domingo pela manhã. Então, tendo 66 horas para a Organização Mundial de Saúde, ok. Para o Sindicato dos Atletas, não, tanto que ele entrou com esse pedido de liminar na Justiça, mas para a Justiça do Trabalho, sim, porque a liminar foi indeferido e o jogo vai acontecer. O Richarlison disse o seguinte: jogar nesse horário em pleno sertão, palavras aí do Richarlison, sabe que a incidência dos raios solares é muito forte, né? E ele deixou uma pergunta, aspas para o Richarlison: se acontecer algo com atletas de Ceará e Iguatu, quem será responsabilizado? Aí o Richarlison colocando, ele acha que não é um local sim,
é próprio, mas um horário próprio, um horário impróprio no ponto de vista do Richarlison para uma partida tão importante e decisiva que começa a definir um finalista do Campeonato Cearense. O Richarlison acredita que o clube acertou em preservar os atletas, principalmente depois de saber o horário desse jogo, preservar os atletas, os titulares do Clássico Rei não viajaram para o confronto que o Ceará fez contra o Vitória em Salvador. Também acho que foi correta essa decisão, e sabe que o resultado é que vai passar a impressão de que a decisão foi certa ou errada. O Ceará vence ou empata com o Iguatu, decisão certa, sabe a decisão. Se o Ceará perder, ele acha que vão avaliar de outro modo. Eu penso diferente. A decisão precisa ser tomada antes, você não tem como ir ao futuro e voltar sabendo de resultado. E entendo que o clube decidiu de forma correta, porque deve ter o resultado, as análises da fisiologia, independente do resultado contra o Vitória. Que aí, se formos falar de resultado, o torcedor vai dizer, não, perdeu para o Vitória, então a decisão foi errada. Não vejo dessa forma. Entendo que precisa preservar o atleta quando é necessário. Tem que se pensar na temporada inteira. E o resultado contra o Vitória foi ruim, porque o Ceará, se ele conseguir chegar às semifinais da Copa do Nordeste, ele vai precisar de uma pontuação melhor do que o seu adversário, que será do outro grupo. Se ele chegar, será do outro grupo, para definir aí uma questão de mando. A semifinal da Copa do Nordeste é um jogo só, mando na casa do adversário que tiver melhor pontuação, e por conta desta derrota o Ceará pode ter que jogar na casa do adversário. Mas isso não invalida a decisão que foi tomada e o motivo dessa decisão, que os outros jogos são ainda nesse momento mais importantes. A semifinal do estadual, o Ceará perdeu para o Vitória e ele tem tudo para se classificar na Copa do Nordeste, mas a semifinal do estadual é em 2 jogos e qualquer derrota faz falta. Qualquer pontuação de derrota, a pontuação que não vier vai fazer falta. E em relação à Copa do Brasil, tem um jogo no meio da próxima semana que também é jogo único, então ou classifica ou não, e é ainda mais importante do que a semifinal do estadual, né? Não que a Copa do Brasil mais importante, menos importante, mas é um jogo contra 2 do estadual e contra a Copa do Nordeste, que o Ceará vai ter ainda a condição de se classificar em primeiro no seu grupo se vencer o Atlético da Bahia na última rodada, jogando em casa. O Ceará já sabia de todas essas nuances antes de tomar essa decisão, então acho que a decisão foi correta. Mas no resumo do Richarlison, ele também acha que foi correta, mas que será vista de forma errada se o Ceará não conseguir um bom resultado nesse confronto. Richarlison vai para o jogo? Não vai para o jogo? Bem, nem ele soube responder, mas eu acredito que há uma disputa sim, ou ele ou o Kaique, e o técnico Gustavo Mourinho vai tomar a decisão. Não acredito que o Arthur Rezende, por exemplo, corra risco de perder a titularidade, a não ser alguma questão tática que o Gustavo imagine. O campo lá é ruim, não é tão bom quanto o do Castelão, pode ser uma questão tática, mas olhando para a condição técnica dos setores e aquilo que taticamente eles fazem em campo, como um segundo volante, no caso do Arthur Rezende, eu acho que no geral ele não correria risco, não corre risco, por exemplo, para uma segunda partida que será no Castelão, porque ele cumpre uma outra função e não a do primeiro volante, que no caso Kaique e Richarlison, entendo, disputam a condição de titular para essa partida. Vejamos então a decisão do treinador sobre Richarlison. O Richarlison foi o alvo aí do nosso resumo da sua coletiva, uma coletiva de pré-jogo para esse Ceará e Iguatu, semifinais do Campeonato Cearense.